Capítulo 54. Espólios de guerra. Por um longo tempo, eles apenas ficaram sentados em silêncio juntos. Nefis olhava o horizonte, pensando em algo que só ela sabia. A mente de Sunny estava estranhamente vazia. De tempos em tempos, ele lançava um olhar para dentro de seu mar da alma, observando o eco em recuperação. O carniceiro conseguiu sobreviver à luta contra o centurião Carapaça, mesmo que por pouco. Agora, envolto em um casulo de luz, ele fluía na escuridão calmante da alma de Sunny e regenerava lentamente. Se um eco conseguisse se refugiar no mar da alma ainda vivo, eventualmente se recuperaria de qualquer ferida. Os buracos na carapaça do carniceiro já começavam a se fechar. No entanto, seu braço de pinça perdido não estava crescendo de volta tão cedo. Sunny suspirou e convocou as runas. Ele decidiu verificar os despojos da árdua batalha. Fragmentos de sombra, 28.000. Como foi seu eco que desferiu o golpe final, a morte foi considerada dele. Assim, ele recebeu 4 fragmentos de sombra, 2 para cada um dos núcleos despertos do centurião. Os pedaços dos próprios núcleos foram para Nefis, conforme o acordo deles. Ela decidiu consumir um e dar o outro a Cassie. A recompensa era considerável, mas parecia desproporcional à quantidade de problemas que tiveram para se livrar do monstro aterrorizante. No final, humanos adormecidos como eles realmente não deveriam lutar contra criaturas do pesadelo despertas. Sério mesmo, ele pensou consigo mesmo, cheio de sarcasmo. Foi apenas azar que não havia uma única criatura de rank adormecido em toda essa maldita região do Reino dos Sonhos. Sunny se lembrou de seus planos ambiciosos de caçar monstros fracos enquanto estava protegido de todos os ataques por sua armadura desperta de nível 5 e não pôde deixar de sorrir amargamente. Quem diria que o manto do titereiro acabaria sendo apenas um requisito mínimo para a sobrevivência, ao invés de uma enorme vantagem que desafia as probabilidades. Ainda assim, aquela armadura já havia salvado sua vida 2 vezes, então estava cumprindo sua função. Falando em armadura. Ele baixou o olhar. Memória. A armadura da Legião Luz das Estrelas. Rank da memória. Desperto. Tipo de memória. A armadura. Descrição da memória. Nascidos na escuridão devoradora, 7 bravos heróis fizeram um juramento para trazer a luz de volta à terra amaldiçoada. O tempo apagou seus nomes e seus rostos, mas a memória do juramento desafiador ainda permanece. O professor Julius ficaria extasiado ao ler isso. O velho costumava ser um ávido explorador e estudioso da história do Reino dos Sonhos antes de se tornar professor na Academia Desperta e se estabelecer em uma das mais prósperas cidadelas humanas. Ele ainda era um dos principais pesquisadores nessa área, frequentemente irritando expedições de caça com pedidos para explorar esta ou aquela ruína. Infelizmente, Sunny não tinha ideia de quando se encontrariam novamente. Ele pigarreou e olhou para Nefis. De qualquer forma, eu tenho um presente para você. Ela virou a cabeça e olhou para ele com um pouco de confusão. Um presente. Sunny sorriu. Sim. Eu esqueci de te contar que recebi uma memória depois que acabamos com o centurião. Adivinha que tipo é? Ele olhou para ela com expectativa. No entanto, Estrela da Mudança não adivinhou. Na verdade, sua expressão nem sequer mostrava um indício de curiosidade. Depois de uma pausa constrangedora, Sunny teve que desviar o olhar. É uma armadura. Então, me dê sua mão. Contato físico era necessário para transferir uma memória. Caso contrário, ele teria preferido evitá-lo o máximo possível. Já houve muito contato entre eles para sua compostura mental. Em retrospectiva, ser invadido pela chama curativa foi uma experiência estranhamente íntima. Sem mencionar a memória do toque suave dela. Não que ele estivesse em condições de pensar em tais coisas naquela época. Olhando diretamente para ele, Nefis estendeu lentamente a mão. Sunny apressadamente a segurou na dele, desejando terminar com essa parte do processo o mais rápido possível. A pele dela era fria e macia. Tentando não se distrair, ele desejou que a armadura da Legião Luz das Estrelas fosse expulsa de seu mar da alma. Uma das esferas de luz desapareceu da órbita do núcleo das sombras. Imediatamente,
Ele sentiu algo semelhante a uma faísca de eletricidade percorrendo seu corpo e entrando no de Estrela da Mudança. Ela piscou e retirou a mão. Então, Nefi se levantou, caminhou alguns passos de distância da borda do penhasco e convocou a memória. Faíscas giratórias de luz apareceram ao redor dela. Um momento depois, elas cobriram seu corpo de porcelana e se transformaram em um macacão preto e justo feito de um material desconhecido e durável. Parecia bastante semelhante às algas emborrachadas que permeavam a área. Então, peças intrincadas de armadura de placa branca imaculada se materializaram sobre o macacão preto. Primeiro as grevas e os braçais, depois as omoplatas articuladas e as rerebraces, então as coxas e os sabatons. Finalmente, um peitoral gravado com 7 estrelas brilhantes apareceu para proteger o tronco de Nefis, curto o suficiente para não atrapalhar sua mobilidade. Foi seguido por um capacete com uma pluma branca. A gravação das 7 estrelas era idêntica àquelas esculpidas na couraça da estátua do Cavaleiro Gigante. A armadura parecia leve e elegante. Era simultaneamente funcional e lisonjeiro, proporcionando altos níveis de proteção e acentuando as linhas graciosas do corpo de Estrela da Mudança. Um contraste marcante de preto e branco fazia uma visão impressionante. Nefis dispensou o capacete, deixando seu cabelo prateado se mover ao vento. Então, ela convocou sua espada e realizou algumas piruetas tentativas, testando o peso e a flexibilidade da armadura. Aparentemente satisfeita, ela então deixou a espada desaparecer no ar. Sunny observou tudo isso em silêncio. Quando Nef finalmente terminou, ele perguntou, e então? Como é? Ela se virou para ele. Logo, um largo sorriso apareceu em seu rosto. Radiante de alegria, Nefis hesitou e finalmente disse com um pouco de constrangimento, muito melhor. Sunny soltou um suspiro de alívio. Pelo menos agora todos os 3 estavam devidamente vestidos. Isso era bom. Muito bom. Não apenas porque a eficácia de combate de Estrela da Mudança aumentaria dramaticamente devido à aquisição de uma armadura confiável, mas também porque agora ele não teria que se distrair toda vez que a visse.